dia nós vamos partir dessa terra, todos nós partiremos dessa terra, mas a gente pode, pela nossa fé, crendo no Senhor Jesus, aliviar um pouco a nossa dor enquanto estivermos caminhando, né? Crendo, recebendo cura, recebendo bênção, para acrescentar nos nossos dias. Mas o mais importante de tudo, que nós queremos falar nesta tarde, uma palavra que Deus colocou no nosso coração aqui, é de nós estarmos preparados para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Eu entrei aqui e fiquei sabendo que 2 pessoas, né, por esses dias partiram, não foi? 2, né? 2 senhores, foi isso? Olha, eu estava até esperando ver o seu Zé lá em vida aqui, na Baixada, e acabei aqui já com a notícia que ele partiu, e o outro Valdir também partiu. Então, a fila é assim, ó. Na hora, chega a nossa vez também, a fila está aí, ninguém quer cortar, mas a hora que chamar, a hora que estiver determinado, nós temos que estar preparados. É só isso que nós temos que estar. E a única coisa que pode... chegou também. Glória a Deus. E a coisa mais importante para nós, quando chegar a nossa hora, é estar preparado. E aquilo que nos prepara para encontrar com o Senhor, ter a presença dEle em todo o tempo, até na morte, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que precisa estar guardada no nosso coração. Porque quando nós estamos com a palavra de Deus guardada em nossos corações, aí nós podemos dizer: Jesus está em mim, Jesus está comigo. E se Jesus está comigo, você tem vida, porque Jesus, Ele é a vida. Ele mesmo disse: ainda que esteja morto, viverá. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. Então Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quantas pessoas às vezes procuram outros caminhos, outros mediadores, mas não chega até Deus, não chega até o Pai, somente através de Jesus. Ele é o único mediador, o único intercessor entre Deus e os homens, que foi dado por Deus, foi Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, aquele que veio para pagar o preço do pecado, aquele que veio para remir o mais vil pecador, aquele que veio para buscar e para salvar todo aquele que se havia perdido, sem acepção de pessoas, não importa o que a pessoa tenha feito, mas que quando ele ouvir a voz de Deus, ele se arrepender, ele alcança o perdão, ele alcança agora a sua absolvição, o seu nome agora escrito no livro da vida. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, entregar a vida para Jesus. Tem pessoas que querem ser importante nessa vida, aparecerem nas redes sociais, tudo, mas o mais importante de tudo é ter o nosso nome escrito no céu. Tem um livro lá, existe um livro do céu, o livro da vida. A coisa mais importante, quando nós estamos com Jesus, aceitamos a Ele, entregamos a vida para Ele, o nosso nome agora está escrito no livro da vida. E o dia que o Senhor chamar, não tenha dúvida, você vai estar para sempre com Ele. Louvado seja Deus. E o que Deus tem preparado é lindo, é maravilhoso. O que os olhos não viram, os ouvidos nunca tinham ouvido e nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem são aqueles que amam Jesus? Aqueles que amam a sua palavra, aqueles que guardam os seus mandamentos. Vou deixar uma palavra rápida aqui para os amados queridos irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Para quem não conhece, eu não cheguei aqui, eu saudei, mas alguns conhecem, a pastora Marildo, aqui um pouco conhecida em Campos Novos, talvez alguns não conheçam. Tá bom, meus queridos? Vem aqui, esse trabalho a gente faz com muito amor, com muito carinho mesmo. Amém? Glória a Deus. O desejo do nosso coração é que a bênção de Deus esteja neste lugar, tanto para os que estão aqui desfrutando dos aposentos, sendo cuidado, como também as irmãs aqui que ajudam, que trabalham. Que Deus abençoe também, todos precisamos, né? Amados e queridos irmãos, eu quero ler em Lucas, me veio esta palavra nesta tarde, Lucas capítulo de número 2, uma palavra muito interessante para a nossa vida, uma revelação muito maravilhosa, que diz assim, Lucas 2, verso 25, a seguir:
que diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que palavra gloriosa! Glória a Deus! Glória a Jesus! Amados queridos irmãos, essa palavra, deixa eu dar aqui uma explicação rápida. A Bíblia diz que este homem, Simeão, um homem já de certa idade, era um homem temente a Deus. Naquela época não tinha uma Bíblia como nós temos hoje, mas ele conhecia alguma coisa pelas escrituras passadas do Velho Testamento, dos profetas que anunciavam a vinda de Jesus. Que um dia em Israel se manifestaria o Messias, o Filho de Deus, para ser o Salvador. Já estava tudo profetizado. Mas quando Jesus veio, muitos não creram, mas aqueles que creram foram bem-aventurados. E nós sabemos que a Bíblia ela se cumpriu, porque toda a palavra de Deus ela é a verdade. No tempo determinado por Deus, Jesus, o Filho de Deus, ele nasceu através de uma obra miraculosa do Espírito Santo, a qual, quando Maria foi visitada pelo anjo, ela disse: mas como se dará isto, se eu não conheço o varão? Aí o anjo Gabriel disse: mas fica tranquila, virá sobre ti a virtude do Espírito Santo e te cobrirá, e o filho que há de nascer em você será chamado Jesus, ele será o Salvador do mundo. Olha que coisa tremenda que Deus fez. Ela não teve coabitação com José, mas pelo milagre de Deus, pela virtude do Espírito Santo, gerou o Filho de Deus. Por isso que Jesus é o único santo, o único que morreu sem pecado, o único que tem condições de absolver toda a humanidade, o único que pelo teu sangue precioso, imaculado que ele verteu, ele tem condições de dar o perdão dos pecados para todos. E nós vemos que Jesus ele nasceu desta forma gloriosa. Todos conhecem a história do nascimento de Jesus, até mesmo daquela simplicidade, aonde naquela estalagem não tinha mais aposentos, e Jesus até foi colocado numa manjedoura. Que simplicidade! O dono do mundo, o Criador de todas as coisas, agora no estaleiro, naquela simplicidade, filho de Maria, filho de José o carpinteiro, louvado seja Deus. Mas ali estava o Salvador do mundo, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos amou primeiro, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que no costume daquela época, pela lei, o macho, o primogênito, ele teria que ser apresentado no templo com 8 dias. Ele era circuncidado e ele era apresentado no templo para receber a bênção, o macho. E José e Maria foram cumprir essa determinação da lei, foram levar o menino Jesus ao templo com 8 dias, aquele bebezinho. Imagine que coisa linda que era Jesus, o bebezinho ali com ele. E a Bíblia diz que agora, nesse mesmo dia, nesta mesma hora, Simeão, aquele homem já de uma certa idade, que era temente a Deus, recebera uma revelação do Espírito Santo. Chegou ele, chegou o Salvador, ó, ele está sendo levado lá no templo, a mãe e o pai dele estão levando ele está chegando lá. Simeão correu para lá, é hoje, porque ele tinha pedido para Deus: Senhor, não me deixe morrer, não me deixe partir antes que eu veja a salvação, o Salvador de Israel. Tudo é pelo Espírito, irmão. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Quantas pessoas pensam que Jesus era um homem qualquer, que não teve poder para... Não, ele se entregou
a sua vida por nós, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que agora Simeão chega no templo e contempla aquele menino, Jesus, o Salvador. E ele diz, pega aquele menino no colo, levanta, abençoa e diz para Deus: Senhor, meu Deus, agora o Senhor pode me levar em paz. Agora eu posso morrer, porque eu já tenho visto a salvação. Agora o Senhor pode me levar, porque eu tenho contemplado aqui a salvação aqui nos meus braços. Era apenas um menino ainda, que ia crescer, que ia trabalhar, que ia ser o primogênito da casa, porque José Maria teve outros filhos depois, ele era o primogênito, mas que no tempo determinado por Deus, ele ia fazer o seu ministério, ele ia libertar os oprimidos, ele ia curar os doentes, e ele ia pregar o evangelho da salvação, anunciar a salvação, anunciar o reino de Deus, o arrependimento, para que todo homem que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que Deus ele fala nessa palavra conosco é, assim como Simeão, ele falou: eu não posso partir desta vida, eu não posso deixar esta terra, eu não posso morrer antes de contemplar Jesus, o Salvador. Naquela época era um concerto segundo a carne. Ele pegou Jesus era carne, era uma criança, mas a Bíblia diz que depois que Jesus realizou a sua obra, depois que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, derramou o seu sangue precioso, a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre. E a Bíblia diz que ele voltou para o seu lugar, está à destra do Pai, intercede por nós. Então é certo, irmãos, assim como Simeão desejou da parte de Deus, eu não posso partir desta vida sem ver Jesus. Mas o que nós dizemos hoje? Eu não posso partir desta vida sem entregar a minha vida para Jesus. Olha que diferença. Naquele dia Simeão pegou Jesus nos braços, carregou Jesus. A diferença hoje é que quando nós entregamos a vida para Ele, é Ele que nos carrega, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos sara, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Por isso que o Salmo de número 23, o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estava falando de Jesus. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeria, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quem tem Jesus não tem medo nem da morte, porque Jesus ele é a vida. Porque quando chegar o dia, a morte vai fugir. A pessoa pode até passar pela morte física, mas o Espírito vive para todo sempre. A Bíblia diz que Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Mas quando cremos, aceitamos Jesus, passamos a ter vida. Nascemos de novo. Nascemos de Jesus, nascemos da palavra, nascemos do Espírito Santo. Se Simeão carregou Jesus, Jesus que nos carrega agora. Todo aquele que crê nele nunca será confundido, mas terá vida eterna. Então, essa mensagem desta tarde: ninguém deixa esta vida, ninguém deixa esta terra sem Jesus, irmãos. Você pode até perder tudo aqui. Não, eu perdi casa, eu perdi família, eu perdi fulano de tal, eu perdi carro. Tudo bem. A Bíblia diz que nós viemos a este mundo e nós voltaremos. Ninguém leva nada mesmo daqui. Mas sabe o que nós temos que levar? A nossa fé em Jesus e as nossas obras. Aí sim, todos que estão vivos ainda, não deixem esta terra sem Jesus. Porque se deixar esta terra sem Jesus, sem estar com Ele, não garante a salvação não, irmãos. O que garante a nossa salvação é Jesus. Não coloca o coração, o pai não salva filho, o filho não salva pai, não é o pastor que vai salvar, não é o padre, não é o livre. Quem vai salvar a nossa alma é Jesus Cristo. Não é o dinheiro que a pessoa tem, não é a sabedoria, a inteligência dele. Ah, mas eu
eu fiz isso. Tem pessoas que ficam contando assim: ah, mas eu trabalhei, eu fiz isso. Isso é nossa obrigação como seres humanos. Mas para a nossa vida espiritual, para garantir a nossa eternidade, entrar no céu, é a fé em Jesus e as boas obras tem que seguir. Aprendendo com Jesus a cada dia, aprendendo a amar Ele sobre todas as coisas e aprendendo a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Bendito é o nome do Senhor. Pode ter certeza, se nós andarmos com Jesus, o céu nos espera, a glória celestial nos espera um dia. Esse sofrimento que todos nós passamos nesta vida, a Bíblia diz que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe um céu de glória esperando. Não temas a morte. Se você está com Jesus, fica tranquilo. Não temas o que vem pela frente. Pode terminar aqui, mas vai começar uma vida de paz, uma vida de alegria, um lugar preparado. Jesus falou: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai. Aonde é a casa de Jesus? Jesus voltou para onde? No céu, irmão. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, já está tudo preparado. Se eu for e preparar, voltarei outra vez, disse o Senhor, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele veio uma vez para perdoar os pecados, ele voltará a segunda vez. Jesus voltará essa segunda vez, sabe para quê? Para levar a todos quantos amam a sua vinda, todos quantos estão esperando Ele para vir buscar. Até os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos no momento, seremos levados, arrebatados ao encontro do Senhor nos céus, um lugar onde não haverá mais pranto. Aqui você pode chorar de dor, de tristeza, mas lá acabou tudo isso, não tem pranto, não tem tristeza. Aqui partiu 2 pessoas, morreram, né? Triste, é duro, tal do velório, tal de... Lá não tem mais isso, acabou a morte, porque a morte foi vencida por Cristo Jesus da cruz do Calvário. Quantos podem dar glória a Deus nesta tarde? Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Todos quantos estão nele, a morte não tem poder mais. O lugar que Deus tem preparado para nós, está tudo escrito, capítulo 21 e 22 de Apocalipse, 2 últimos livros da Bíblia. Depois uma hora que essa gente não tem, então vai ler esses dois capítulos aqui. Promessa, viu? Você vai ler para todo mundo aí, capítulo 21 e 22 de Apocalipse, para falar que o pastor Amarildo não está mentindo. Está escrito: a Nova Jerusalém Celestial, as ruas são de ouro, glória, as ruas são de ouro, adornada de toda a joia preciosa. Tem pessoas aí que ficam até se ostentando com um anelzinho, né? Uma pedrinha. Lá, toda a cidade é adornada de toda a joia preciosa, ametista, safira, ouro, cristal. As ruas são de ouro, adornada de toda a joia preciosa. Tem o rio da vida, tem tudo, irmão, preparado. Isso aqui não é nada, isso aqui é uma passagem. A Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos, estamos aqui de passagem. Pela nossa fé e pelas nossas obras, nós vamos fazer por onde passar a eternidade. Se nós estivermos com Cristo, assim como Simeão esperou a vinda do Senhor Jesus, nós também temos que esperar com alegria, firmados nele, conectados com o céu, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, esperando Jesus. Enquanto isso, ele vai nos abençoando, ele vai nos carregando, vai nos sustentando, vai nos guardando, vai nos livrando de todo o mal, até chegar a hora, até chegar o grande dia. Então, para nós vivemos com esperança. Pessoas que não conhecem Jesus neste mundo vivem sem esperança. Por isso que se mata, por isso que faz besteira, porque não tem esperança de uma nova vida. Mas quem tem essa esperança viva no seu coração, vive com alegria. Não, eu sei, está difícil, mas Jesus está comigo, Ele vai dar vitória. Igual o Jó, quando passou numa prova muito grande, perdeu tudo, ficou doente, quase à morte, mas ele disse assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará.
sobre a terra. Amém? Vamos fazer para o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o único nome. Ele é o nome sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, glória Amém. a Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração de agradecimento nesta tarde. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quem está doente, enfermo, levanta a mão. Vamos ver. Quem está doente? Quem está com uma enfermidade? Levanta a mão quem está doente. Não tem ninguém doente? Glória a Deus. Está todo mundo bem? Oh, glória! Maravilha. Oi? Estou bem, Glória a Deus. Não está sentindo a dor? Porque nós vamos orar para Deus abençoar, para Deus tirar. Vamos orar pelos enfermos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Tem pessoas que ficam procurando cura, procurando bens materiais, mas o mais importante é garantir a salvação da nossa alma. Amém? Vamos fazer a oração neste momento. Aquele que estiver doente pode ser curado. Mas deixa eu fazer uma pergunta: será que tem alguém que não entregou a vida para Jesus ainda? A Bíblia diz: se de coração creres e com a boca confessares o Senhor Jesus, será salvo. É necessário, irmãos, fazer uma confissão diante de Deus, diante dos homens. Fala: eu aceito Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. E não é só de boca, tem que crer de todo o coração. Porque você pode falar de boca aqui e enganar o pastor marido, mas a Deus você não engana, porque Ele vai ver o seu coração depois. Não é verdade? Tem alguém que quer aceitar Jesus que não aceitou? Mas nessa tarde a palavra de Deus falou com você. Falou: eu quero entregar minha vida para esse Jesus. Quando eu partir dessa vida, eu quero estar com Ele. Eu quero garantir a minha salvação, a minha eternidade com Jesus no céu, com o Filho de Deus. Aquele que me amou primeiro. Tem alguém para entregar a vida para Jesus? Tem alguém ou todos já entregaram a vida para Jesus? Todos? Todos entregaram a vida para Jesus? Tem alguém para reconciliar? Quem sabe está afastado do caminho do Senhor? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Eu quero orar por você também, para Deus renovar a aliança, o conserto. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém para reconciliar com Deus, que se afastou dos caminhos do Senhor? Porque a Bíblia diz assim: ó, seguir a paz com todos e a santificação. E a santificação? Separação para Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Título de evangélico não leva ninguém para o céu. Dizer que tem uma religião não leva ninguém para o céu. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, a porta é estreita, o caminho é difícil, mas leva à salvação. Não tem ninguém para aceitar Jesus? Vamos orar então. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode ficar sentado mesmo, amados queridos irmãos. Vou fazer uma oração coletiva aqui, depois a gente vai entrar lá para orar por aqueles que estão acamados, né? Que não pode vir, não é mesmo? Aqui está todo mundo bem, todo mundo pode ouvir, todo mundo pode. Porque quem é onipresente aqui é Deus. Eu não consigo tocar num só momento em cada um, mas Deus pode. Deus pode tocar numa só hora e pode tocar em todos. Porque Ele tem todo o poder, Ele é onipresente, louvado seja Deus. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos e adore a Deus. Busque a presença do Senhor. Feche seus olhos, todos. Glória a Jesus. Feche os olhos. Querido Deus, Sim, meu eterno Deus. Pai que meu estás no Pai. céu, Pai de nosso Grandioso Senhor e Deus, Salvador Pai. Jesus Cristo, o Deus Deus, bendito santo eternamente, nome, meu Deus, Senhor. meu Pai, obrigado, Pai. Obrigado nesta tarde por esta porta que o Senhor abriu aqui, por esta rica oportunidade de podermos adorar o Senhor, o teu nome, falarmos do teu amor, da tua palavra poderosa, da tua grande salvação, meu Pai, que foi dada gratuitamente através da vida do teu Filho, através do sangue vertido da cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Deus. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre todos. Que a presença do Senhor seja sobre todos. Enchendo cada coração. Arrancando toda tristeza. Arrancando toda angústia, meu Pai. Sarando as feridas da alma, do Espírito, meu Deus e meu Pai. Adentra agora, Senhor,
Meu Deus, esse vazio nesta alma seja preenchido agora Meu Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus poderoso, meu Pai, vem operando com grande poder, meu Pai. Fortalece os fracos, aquece os frios, desperta aqueles que dormem nesta tarde, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, que todos agora, meu Pai, venham sentir alegria da salvação, Senhor, a esperança da glória em vossos corações seja derramado abundantemente o Teu Espírito, Senhor, neste momento de oração, meu Pai, neste momento de clamor, ó Pai, derrama o Teu Espírito, toque em cada vida, toque em cada alma, Senhor, os doentes sejam sarados, os doentes sejam curados, ó Pai, abençoa o Teu Filho, Alamassuri me canta, abençoa o Teu servo. Tu pode fazer o impossível, Tu pode operar o sobrenatural na vida dele, meu Pai. Usa a Lamassu de canta de misericórdia, sarando, curando e restaurando, tocando do alto da cabeça, a planta dos pés, ó Deus de poder. Meu Deus, vem confirmando a bênção neste lugar, meu Pai. Vem confirmando a Tua presença, a Tua salvação, a Tua glória, meu Pai. Cobre com o Teu sangue a cada um, meu Deus. Cobre com o Teu sangue, acampa os Teus anjos neste lugar, ó Pai. Abençoa a todos que precisam e necessitam do Teu milagre, da Tua bênção. Abençoa todos que trabalham nesta obra aqui, meu Deus e meu Pai. Abençoa, dá-lhes força, dá-lhes saúde, dá-lhes graça, dá-lhes sabedoria, meu Pai. Seja sobre todos a Tua bênção, o Teu milagre, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.